Oi, gente! Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Meu coração está palpitando pelo feedback que vocês estão dando pela primeira aula do nosso curso, tá certo? Muito obrigada por todas as postagens, pelas marcações. Eu estou tentando repostar tudo que vocês estão nos enviando. Muito obrigada por continuarem marcando o projeto Confeitando em Casa, hashtag Confeitando em Casa, por me marcarem lá no Instagram, @DaianaCaldeiraAtelier. Continue nos acompanhando. Dizer para vocês que tem gente de todo lugar assistindo a gente. Tem muita gente do Sul, Santa Catarina, tem gente de onde mesmo? São Paulo, e do Sul tem muito mais. Caxias, estão dando feedback aí. Muito obrigada pelo carinho. Continue nos acompanhando, que é isso que a gente quer, trazer mais conteúdo gratuito para vocês, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Dizer também que vocês podem se inscrever no nosso canal do YouTube, tá bom? Vocês estão indo lá assistir o vídeo, mas não esquece de se inscrever para vocês acompanharem tudo que a gente vai postar a partir de agora para vocês. Conteúdo gratuito, avisar sobre os cursos. Se inscreve lá no canalzinho, tá bom? Hoje nossa aula vai ser a massa de Red Velvet, aquela massa vermelhinha que todo mundo gosta, que a gente enche os olhos só de passar o olho. A gente vai ensinar aquele bolo maravilhoso de Red Velvet. Hoje vocês vão sair daqui com o bolo piscininha e também com a massa pronta que a gente vai ensinar amanhã a montagem do tsunami. Mas essa massa de Red Velvet vocês podem fazer ela para caseirinhos, para bolos tendências, para bolos regionais, para bolo piscininha, e ela é maravilhosa e ainda é muito gostosinha e fofa, tá certo? Então é isso que a gente vai falar e dar o pulo do gato para sua massa ficar bem vermelhinha e chamar a atenção do seu cliente. Quem ainda não assistiu a primeira aula, dá tempo de assistir. Então, se você chegou aqui, caiu de paraquedas no workshop, está na segunda aula e não assistiu a primeira, pode assistir ainda a primeira aula, assistir a aula de hoje para acompanhar com a gente e também tirar as dúvidas, tá certo? Sexta-feira, não se esqueçam que a aula vai sair do ar meia-noite, tá? Então corre e assiste. Quanto antes vocês assistirem, novamente eu vou falar, mas vocês vão ter a oportunidade de tirar as dúvidas comigo, tá bom? Então corre lá e assiste. Sexta-feira, meia-noite, não vai ter mais aula nenhuma ainda para vocês assistirem disponível, tá bom? Como eu havia dito ontem, eu vou revelar a grande oportunidade de hoje. A gente vai revelar para vocês a oportunidade de vocês mudarem de vida, tendo um curso completo, uma apostila completa, com todas as massas regionais do Brasil. Então vocês vão ter lá massa de bolo de gengibre, de beterraba, Romeu e Julieta, que é o que a gente deu ontem, também vai estar na apostila. Tudo que tem aqui no workshop. Vocês vão ter massas de tapioca, de aipim, coco, milho. Vai ter muita massa diversificada para vocês brincarem e oferecerem uma grande gama de produtos para o seu cliente, tá? E aí, ó, faturar em qualquer época do ano. Pensem assim, eu sou de Minas, vai ter lá doce de leite, bolo de banana, tudo isso está na nossa apostila completa. A nossa apostila ela tem mais de 20 sabores de bolo, seus recheios e coberturas, tá bom? Essa apostila ela é inédita, esse curso vocês não viram em lugar nenhum. Bolos regionais do Brasil, imagina aí, em toda a região do Brasil, de cada lugarzinho a gente pegou o melhor desse lugarzinho e trouxe para você. Então pense que você vai trazer para o pessoal da sua região aquilo que tá pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro. Super diversificado, tá certo? E nós ainda vamos dar vários bônus para vocês, tá? Tem um bônus importantíssimo que é precificação, para você aprender a dar valor, saber o custo, saber a mão de obra do seu produto. Então é uma videoaula completa, onde eu vou ensinar você a saber qual o custo do seu produto, qual o valor que você tem a mão de obra, qual o valor do seu lucro. Isso gerou muitas dúvidas no curso passado, que as pessoas não sabiam calcular, e não adianta a gente fazer coisas lindas para vender e não saber calcular e não lucrar com isso, tá? Então o importante é vocês saberem lucrar com o trabalho de vocês para viver da confeitaria de fato. Tem também um bônus que é a apostila completa de cupcake, que eu tenho todas as massas que eu trabalhei nesses 8 anos, com as massas de baunilha, de chocolate, de cupcake salgado, que tá tudo na nossa apostila. Todo mundo tá pedindo a apostila de cupcake também. A gente tem o terceiro bônus, que são 3 vídeos com dicas de marketing e fotografia para você valorizar ainda mais o seu produto para o seu cliente. São detalhes importantíssimos que vai fazer toda a diferença na hora de você apresentar o seu produto para o seu cliente, tá? E você vai ser muito mais valorizado. Muitas confeiteiras reclamam porque não são valorizadas na confeitaria, porque eu faço trabalho e não é valorizado, o cliente não quer pagar, mas existem dicas importantíssimas que vai fazer vocês virarem o jogo, tá bom? E eu vou compartilhar isso com vocês. E também tem um bônus, que é um manual com fotos de todo o passo a passo das técnicas que a gente vai utilizar hoje do bolo tsunami, do bolo piscininha
e do bolo vulcãozinho, tudo fotografado e ilustrado para vocês olharem o passo a passo e fazer exatamente igual com todos os sabores de massas que estão na nossa apostila de bolos regionais do Brasil, tá certo? Tudo isso são bônus, tá bom, gente? E eu vou falar mais que na nossa apostila tem mais de 20 sabores de massas e também recheios e coberturas para os seus bolos ficarem ainda mais vistos pelo seu cliente, tá bom? E o preço dessa apostila, tudo isso que eu falei para você, a apostila completa, mais esses 4 bônus, as dicas de fotografia, estão tudo no valor de R$ 197. E aí muita gente vem me perguntando, Dai, R$ 197 é o valor de tudo isso? É, o valor de todos os bônus e ainda a apostila. Se você for para um curso na internet, você vai ver o quão rico é o nosso conteúdo. Mas, para levar mais conteúdo para vocês, que o que a gente quer é atingir um número maior de pessoas e que ninguém fique sem comprar nesse momento tão complicado que a gente está vivendo, onde as pessoas não estão tendo acesso, muitas vezes, a oportunidades por falta de dinheiro, né, por falta de um capital para você investir. Então, a gente não quer que você fique de fora. Por esse motivo, a gente reduziu bastante esse valor, chegando no valor de R$ 47. Então, tudo isso, a apostila completa de bolos regionais, esses 4 bônus, dicas para vocês alavancarem o seu negócio, precificar, apresentar o seu produto, saber o custo, tudo isso por apenas R$ 47 para você não perder essa oportunidade, tá bom, gente? Hoje mesmo vocês já podem fazer a reserva de vocês no grupo. Lá tem um link azul, tá? Vocês podem clicar no link ou procurar o administrador do grupo de vocês e fazer a reserva, tá? O grupo ele é limitado, tá, gente? A gente tem uma equipe grande trabalhando por trás desse grupo, dando material de conteúdo bem qualificado para vocês, tanto de vida quanto escrito. Então, assim, é limitado para a gente conseguir, né, atender essa quantidade de pessoas. As 100 primeiras pessoas, elas vão ter direito aos bônus e esse valor promocional de R$ 47, tá? Então, agora, a gente vai para a receita do bolo de Red Velvet e montar o nosso bolo piscininha, tá bom? Agora na nossa massa de Red Velvet, eu vou dar algumas dicas super importantes para vocês terem aquele bolo bem vermelhinho, bem fofinho e agradar o seu cliente, tá bom? A gente vai usar as formas, a famosa ballerine, né, que é essa forminha. A gente vai colocar aqui para montar o bolo piscininha, tá? Essa daqui é uma forma pequena, ela tem aproximadamente de 18 a 20 centímetros de diâmetro, tá? E aqui, para montar o nosso bolo tsunami de amanhã, que a gente vai montar ele amanhã, eu vou fazer 3 discos de 18 centímetros, tá? Por que eu asso os discos separados? Porque se eu assar separado, ele é fininho, ele vai assar mais rápido e não vai descorar minha massa, não vai ficar escura. Então eu tenho esse cuidado de quando fazer um bolo naked cake, que ele vai ficar aparente, ou bolo, no caso o tsunami, que ele vai com acetato em volta dele, de assar separado. Assim como o bolo amanteigado, uma passa mais pesada, porque eu vou assar mais rápido, eu não vou ter 2 cores na massa, tá bom? Então eu vou fazer 3 discos para poder montar um bolo de 18. E mais 3 discos de 15 para montar um bolo de 15, tá bom? E a forminha bailarine que a gente vai fazer o piscininha. E eu vou dar as dicas para vocês fazerem aquele recheio que quando você corta aquela cobertura, ele cai em cima do bolo e fica super bonito para o seu cliente ver, tá bom? Aqui eu vou apresentar agora os ingredientes para vocês, tá? A gente vai usar açúcar refinado. Eu vou usar de novo, vou falar as marcas. Açúcar da marca União. Aqui tem 9 ovos, 300 gramas de margarina, tá? Essa massa dá para usar manteiga? Dá. Pode usar óleo? Não recomendo que use óleo na massa, senão vai ficar muito pesada, muito oleosa, tá certo? 300 ml de leite de coco, eu estou usando aqui da marca Adel Coco, mas você pode usar de outra marca que vocês queiram, tá? É uma garrafinha de 200 ml mais meia garrafinha com 100 ml, tá bom? Aqui a gente tem 24 gramas de leite em pó. Pode ser a marca que vocês quiserem, eu estou usando Ninho. Aqui tem 24 gramas de cacau alcalino, que é o cacau puro. Pode usar chocolate em pó 50%? Pode. Porém, você vai ter que usar um pouquinho mais para poder dar a cor que precisa. Pode usar o 33%? Pode também, só que aí tem mais açúcar do que chocolate. Eu gosto de usar o cacau alcalino porque ele é purinho. E isso aqui é que vai dar uma cor mais escura para minha massa, fazendo com que eu coloque menos corante, tá certo? Então aqui a gente tem 24 gramas de cacau alcalino, uma pitada de sal e 18 gramas de fermento em pó químico, tá certo? Eu gosto do Dr. Octer,
estou utilizando ele. E a gente tem também 465 gramas de farinha de trigo. Eu utilizo a fina, sem fermento. Quais outras marcas vocês podem usar? Vocês podem usar Dona Benta, pode usar também Dona Maria, prefiro até a Dona Maria do que a Dona Benta, que a Dona Benta às vezes deixa um pouquinho pesada, escura. E o corante em gel vermelho. Pode usar corante líquido? Pode, porém o em gel, a sua massa ela já vai ficar mais grossinha. Se você usar em gel, você não vai alterar a sua massa. Tem gente que bota em líquido e acaba tendo que colocar muito e aí fica com a massa mais líquida. Então eu prefiro usar o em gel. Se não tiver, pode usar o líquido ou o em pó hidrossolúvel, tá certo? Pode utilizar também. A marca que eu gosto é Mago Mix, gosto da Gran Chef também, o Iceberg também é muito bom, tá? Eu tô usando aqui o vermelho, para quem quiser também, tem o vermelho intenso, tem também o Marsala, que fica bonito. Tem que ter cuidado só com o Marsala para não ficar muito escuro, tá? E perder a cor vermelha do seu bolo. Vamos lá agora para nossa massa. Na batedeira agora, usando o globo, você vai colocar o açúcar, pode colocar todo o açúcar refinado. E colocar os ovos também, tá? Eu quebro os ovos fora, caso tenha algum ovo que não esteja bom, ele já fica aqui fora, a gente não coloca ele no bowl. Esses ovos, gente, ele tem uma média de 50 gramas, tá certo? E eu gosto de utilizar os ovos em temperatura ambiente. Nesse caso, não tem problema você utilizar ele gelado, não. A sua massa só vai ficar mais grossinha, mais consistente. Mas eu gosto de temperatura ambiente. Agora a gente vai bater bastante os ovos e o açúcar até dobrar de volume, tá? Pode ser na velocidade alta mesmo. Pronto, agora após 10 minutos aproximadamente batendo na minha batedeira planetária, eu deixo uns 10 minutos. Se você tem aquela batedeira normal, você deixa 12, 13 minutos. O importante é vocês verem a consistência que tá esse creme. Olha só como ele dobrou de tamanho e ele ficou um creme bem aeradozinho, ó, bem leve. Tá vendo? Quase que encheu todo o meu bol. Então eu quero que vocês tenham esse tipo de creme, tá? Aqui só tem os ovos e o açúcar, tá bom? Aerado, leve, a gente bateu bastante. Agora eu vou colocar aqui a margarina, tá certo? Qual a marca da margarina que eu uso? Primor ou Medalha de Ouro. Tem muitas marcas de qualidade, tá bom? Vocês podem utilizar. A margarina é com sal, tá, gente? Normalmente ela já vem com sal. E aqui agora eu vou bater mais 2 minutinhos. De novo, em velocidade alta mesmo. Agora eu vou colocar o leite em pó. Bater mais um pouquinho. Vai reduzir de volume quando vocês colocarem a margarina. É assim mesmo, tá? E agora eu vou misturar todos os secos para alternar com o leite de coco, tá certo? O leite de coco que eu tô usando, como eu falei pra vocês, a Del Coco, tá? Então eu vou jogar aqui na minha farinha de trigo o cacau, o fermento e o sal. Vou misturar. É importante vocês misturarem o cacau aqui, porque o cacau ele é difícil de dissolver, tá? Se vocês não misturarem aqui no bowl, o ideal é que vocês dissolvam ele com um pouquinho do leite de coco para conseguirem colocar aqui, senão ele vai ficar as bolinhas. E agora a gente vai colocar 1/3 da farinha. Já está aqui com o cacau, o fermento e o sal.
Bate um pouquinho. Vou pulsar para essa farinha não voar toda, certo? O leite de coco, vou colocar aqui 100 ml. Vou colocar agora a metade da farinha novamente. Vou colocar o restante do leite de coco. A garrafinha cheia. Vou colocar mais a farinha de trigo. E antes de finalizar a mistura, eu vou colocar o corante, tá certo? Ela fica um pouquinho escura, eu quero isso. Não fica igual a massa de chocolate, mas fica marronzinha. Porque essa cor que vai fazer com que eu chegue mais rápido no meu vermelho. Se ela tivesse muito branca, sem o chocolate, a gente iria colocar o corante. E ela ia ficar mais pro rosa. A gente tinha que colocar bastante corante para ela ficar vermelha, tá certo? Então eu vou colocar aqui para medir, para vocês verem, o equivalente a uma colher de sopa não muito cheia de fermento, pra gente ver, de corante. Estou trocando fermento pelo corante. Uma colher de sopa de corante pra gente ver qual a cor que ela vai ficar, tá certo? Vou misturar um pouquinho ao redor do bolo, porque tem locais que não chega a pegar. Então, ó, sempre vindo lá no fundo do seu bolo com a espátula, com a colher de silicone. Termina de soltar a massa, tá? Misturou a massa, já tá prontinha, bem vermelhinha a minha massa aqui. Então agora eu vou untar todas as formas. Vou usar o meu desmoldante, caso você não tenha, você pode untar com margarina, manteiga, óleo e depois você pode polvilhar também com farinha de trigo, tá certo? E aqui eu vou dar uma distânciazinha, ó, da minha forma. Essa tá um pouquinho molhada, deixa eu secar. Pode untar, gente, o fundo da forma e a lateral, tá certo? Quando você faz isso, esse desmoldante ele já pega na lateral, porque a gente quer uma lateral soltinha para ficar bonito. Se fosse um naked cake, também a mesma coisa, tá? Como ele vai ser o tsunami, vai ficar à vista a lateral. Então aqui agora eu vou colocar a minha massa, tá? Você pode pesar a sua massa para ficar igual aos 3 tamanhos, mas caso você não tenha uma balança, você pode também colocar... Eu sempre coloco o equivalente, no caso essa forma é baixinha, então você vai colocar um pouquinho mais da metade, certo? É como se fosse 2/3 da forma e ela vai subir aquele outro 1/3. Então vamos lá? 300 gramas. De massa. E mais uma com 300 gramas de massa. A bailarine de 18 centímetros, a gente vai colocar também 350 gramas de massa, tá certo? 350, essas três vão 300 gramas de massa. E aqui o de 18 centímetros.
Então agora a gente vai colocar no nosso forno a 170, 180 graus, tá certo? Como as formas são pequenininhas, a gente pode colocar até 180 graus. Aproximadamente você vai deixar 20 minutos no forno, mas eu sempre digo para vocês, façam um teste da faca, tá bom? Porque assim, a forma bailarine mesmo, ela é profunda no meio, então ela assa rapidinho. Então, a depender da quantidade de massa, do tamanho da sua forma e da temperatura do seu forno, você tem uma diferença muito grande, até de 10 a 15 minutos, tá? Então, às vezes eu falo pra você assim, a sua massa vai assar por 20 minutos, aí alguém vai e manda mensagem pra gente. A minha ficou 20 minutos no forno e não assou. Por quê? Porque às vezes você colocou uma quantidade maior de massa naquela forma, ela vai demorar mais tempo. Ou o seu forno tá dizendo lá no medidor que é 180 graus, mas ele pode estar 160. Então assim, para ter a garantia de que o seu bolo vai estar assado, enfia a faca no meio, tira ela sequinha, sem migalha, ela saiu sequinha no centro. Se ela sair sequinha do centro, o seu bolo está assado, tá certo? Então a partir de 15, 20 minutos você já pode ficar de olho. Só não abre o forno quando o bolo estiver subindo. Então se o bolo estiver subindo, estiver muito mole, você não abre. Mas você viu que ele tá ali, tá na dúvida, não tem problema você abrir rapidinho, enfiar a faca e fechar, tá certo? Fica a dica e daqui a pouco a gente vai tirar a nossa massa pra vocês verem. Então a gente colocou a nossa massa de Red Velvet no forno, tá? Finalizamos ela e agora a gente vai para o recheio, tá certo? Agora a gente vai fazer o recheio de 4 leites, que a gente vai usar no bolo piscininha, na montagem do piscininha e também na montagem de amanhã do bolo vulcão, tá? Falando de massa, gente, deixa eu contar pra vocês todas as massas que eu consegui colocar na apostila completa de bolos regionais do Brasil. Deixa eu falar aqui porque são tantas que eu tenho que pescar, tá? Na apostila completa de bolos regionais do Brasil, que vai estar liberada amanhã, a gente tem as massas de bolo, massas e recheios e coberturas de bolo de churros, bolo de laranja com menta, bolo de macaxeira com coco. Vão imaginando os sabores e sentindo esse sabor no paladar de vocês e nas apresentações dos bolos para os seus clientes, tá bom? Banana caramelada com canela, bolo de abacaxi com hortelã, olha as combinações. Limão, capim santo com chocolate, bolo de cenoura com chocolate, que é tradicional, mas é uma receita maravilhosa. Fubá com goiabada, bolo de gengibre com mel, bolo de coco com doce de leite. Já imaginaram tudo isso? Bolo de tapioca, camomila, beterraba, paçoca, bolo de chocolate sem farinha de trigo. Na massa a gente leva só coco, tá? Bolo de passas, o bolo de milho, que é o bolo pamonha, que a gente vai fazer amanhã, também tá aqui na nossa apostila completa. Red Velvet, que é essa massa que a gente fez hoje, Romeu e Julieta, carimã e cappuccino, tá? Então tem essas massas todas para vocês brincarem com o cliente de vocês, como eu falei ontem, para vocês aumentarem a gama, a apresentação, o sabor e o cliente ficar fixo perguntando, tem bolo de que hoje? Tudo isso na nossa apostila completa. Tá na nossa apostila completa de bolos regionais do Brasil. Agora a gente vai fazer o recheio de 4 leites, que eu vou usar no bolo piscininha e no bolo tsunami de Red Velvet, que a gente vai montar amanhã. O piscininha a gente vai montar hoje, tá certo? Então aqui eu vou colocar na panela. Gente, eu tô usando essa panela, mas você pode fazer o recheio numa panela caseira. O importante é que a panela ela seja com fundo grosso, tá? Quanto mais grosso, melhor. Se você não tiver, pode fazer no fundo fino, mas assim, o fundo grosso ele absorve melhor a temperatura e ela acaba esquentando mais rápido o seu recheio, o brigadeiro. Então é o ideal, tá? Então eu vou colocar aqui nessa panela, porque eu costumo aqui já fazer 2 para ser mais rápido. A gente vai fazer aqui o equivalente a 2 massas, que é 600 gramas de leite condensado, tá? O leite condensado que eu utilizo é o Itambé, o Moça, gosto muito dessas 2 marcas, tá? O Camponesa também, adoro a marca Camponesa. Nesse caso aqui eu tô usando Itambé. Então já coloquei aqui o leite condensado. 600 gramas de leite condensado, é 1 lata e meia de leite condensado, tá? 400 gramas de creme culinário ou creme de leite, tá? Creme de leite você encontra mais fácil, creme culinário em lojas de confeitaria
Já tem em alguns mercados, eu gosto mais do creme culinário por causa da consistência, mas os dois têm a mesma função. Eu também utilizo o Itambé ou Camponesa. 300 ml de leite líquido. Como eu falei com vocês, o leite líquido. Pode ser qualquer um da marca de vocês, eu adoro Leitíssimo, que é o mais grossinho. E 200 gramas de leite em pó. Então, eu vou colocar aqui. Eu estou usando a marca Ninho, mas vocês podem utilizar aí também, Ninho, tem outras marcas muito boas no mercado, tá certo? 200 gramas. Esse recheio, a gente vai usar ele em 2 pontos diferentes, tá? Um ponto mais firme, que é o ponto que eu vou usar ele para o recheio, para botar na camadinha. E um ponto mais fluido, mais molinho, que eu vou usar para cobertura do tsunami, tá certo? E esse realmente eu vou mostrar o ponto ideal para na hora que a gente levantar o acetato ele explodir, parecendo um tsunami mesmo, vindo em cima do, né? Em cima do bowl, da mesa, do suporte do bolo, tá? Então aqui, deixa eu ligar minha panela. Aumentei a velocidade aqui. Eu normalmente, se você tiver uma panela mexedora, se ela tiver velocidade única, você vai ligar. O ideal é que você misture os ingredientes primeiro um pouco na mão e depois ligue ela. No caso dessa daqui, da Santec, ela tem 6 velocidades. Então eu sempre coloco na velocidade baixa, deixo ela ligar normalmente, misturando os ingredientes, para depois eu aumentar a velocidade e ligar o fogo. Então eu deixo mais ou menos 1 ou 2 minutos aí misturando os ingredientes primeiro antes de ligar o fogo. Para você que vai fazer na panela em casa mesmo, não tem problema. Depois que eu comprei essa panela, eu não mexo mais recheio, pode ser 1 lata, até 8 latas que essa daqui comporta. Eu sempre faço a capacidade máxima, né? Ou então um pouco menos um dia de curso, para poder fazer, para não ficar ali 1 hora mexendo o brigadeiro. Mas em casa vocês vão fazer, vocês vão mexer. O ideal é que vocês mexam com uma colherzinha dessa, né, de silicone, para vocês irem no fundo da panela, sempre mexendo no fundo da panela, alisando ou limpando sempre o fundo todo. Ou você pode mexer em 8, sempre raspando todo o fundo da panela, ou você pode também movimentos circulares, né? Vai aberto, fecha, mexe no meio, abre, para não pegar, tá bom? E aí eu vou deixar 2 minutinhos aqui, até chegar, até misturar os ingredientes e eu colocar na velocidade que eu quero. Normalmente eu uso a velocidade 3 ou 4, tá? Como vocês perguntam sempre tudo. Essas panelas normalmente são bivolt, tá, gente? Então na hora da compra vocês falam, eles colocam. Inclusive foi a única coisa que eu consegui trazer de Salvador para Fortaleza, foi a panela, porque realmente dentro dela você modifica lá a voltagem, dá para utilizar. Inclusive para quem quiser adquirir a panela, qualquer utensílio, a panela, o forno da Santec, a gente conseguiu um cupom de desconto exclusivo para as nossas alunas, tá? Sempre eu falo dos equipamentos que eu utilizo, falo as marcas que eu utilizo para vocês terem o mesmo resultado. Então tem gente que fala assim, ah, eu não tenho condição de comprar panela, quero fazer na mão mesmo. Dá para fazer tudo na mão, eu sempre fiz na mão antes de comprar ela, certo? Tenho ela há 4 anos praticamente, tenho essa e tenho outra. Mas se você quiser adquirir também, você tem um cupom de desconto de aluna, que você coloca lá na hora da compra, comemore, e você vai ter 5% de desconto para comprar, tá certo? Aí vocês podem fazer esse orçamento e avaliar se cai bem no orçamento de vocês. Inclusive tem equipamento que você pode dividir de até 10 vezes, tá, gente? Então agora eu vou ligar meu forno, já misturou meus ingredientes, eu vou ligar. E vou mostrar para vocês o ponto correto de vocês tirarem, tá certo? Do fogo. Então agora eu vou mostrar para vocês o ponto da cobertura do tsunami e do recheio que vai ficar em cima do bolo piscininha, tá? O bolo que tá assando no fogo. Então esse ponto, vocês vão pensar assim, ah, tá muito mole. Só que lembre, quando a gente montar o piscininha, eu preciso que ele corte e ele caia como se fosse uma calda. E o bolo de tsunami também. Ele vai ter a parte de cima uma consistência mais mole e o recheio vai ter uma consistência mais firme, tá? Essa aqui é a parte de cima do tsunami que a gente vai montar amanhã, tá? Então eu vou desligar aqui. Ó, eu posso diminuir. E aqui vou mostrar pra vocês, ó. Essa é a consistência do recheio. Parece líquido, mas ele tá quente. Quando esfriar, ele vai ficar
ainda bem mole a ponto de escorrer. Se eu deixar mais tempo aqui, ele não vai escorrer, tá? Na hora que a gente cortar. Então eu preciso desligar ele ainda aqui, ó. Vocês estão vendo o ponto? É esse ponto aqui, ó. Vou mostrar aqui pra câmera de cá, ó. Ele caindo logo só no finalzinho, tá vendo? Porque quando ele esfriar, ele vai endurecer um pouquinho, tá? Aqui é nosso recheio 4 leites, pra mim é o melhor recheio, um dos melhores recheios, né? Porque tem uns 4 ou 5 aí que eu sou super fã. E esse aqui também é maravilhoso. Agora vamos tirar o bolo do forno, tá? O piscininha e o Red Velvet. Esse aqui é o nosso piscininha. E essa aqui são os discos que a gente vai montar amanhã, o bolo tsunami. Agora eu vou usar a mesma técnica que eu falei pra vocês, eu vou montar um piscininha aqui e vou colocar a nossa calda, o recheio, ou a cobertura, como vocês melhor queiram chamar. Então aqui eu tenho... Sempre que tirar do forno, gente, espera esfriar um pouquinho, tá? Pode se formar quente, mas espera esfriar um pouquinho. E eu vou virar aqui, ó. Pra montar o piscininha. A nossa massa bem vermelhinha aí, estão vendo? E agora eu vou jogar a cobertura, eu já mostrei o ponto pra vocês, tá certo? Essa daqui é de 4 leites. E aqui vocês podem brincar com a decoração, colocar, já tá numa embalagem descartável, daquelas pequenininhas, tem da Galvanotec e tem outras marcas também, já para entregar pro cliente, tá? O que é que eu gosto de fazer para decorar em cima do Red Velvet? Colocar um pouquinho de farelo do próprio bolo, tá? Então, como a gente vai cortar um desses discos aqui amanhã para fazer, eu já vou tirar um pouquinho daqui de cima, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês verem a cor da massa por dentro. Olha, bem vermelhinha. E eu vou tirar um pouquinho desse bolinho e esfarelar para poder jogar em cima dele para decorar. E nesse caso, sempre a gente vai colocar os elementos, o ideal é que você coloque os elementos da cobertura. Então aqui a gente tem um bolo de Red Velvet com cobertura de 4 leites. Então eu vou fazer o quê? Vou polvilhar um pouco de leite e colocar os pedacinhos e os farelos do Red Velvet, tá bom? Vamos lá? Então aqui agora eu vou pegar um pouquinho do leite em pó, porque o meu recheio, minha cobertura é de leite em pó. Vou deixar cair um pouquinho em cima do bolo. E vou pegar o farelo do Red Velvet. E vou finalizado o nosso bolinho. Deixa eu só mostrar para vocês o ponto, só mais uma vez, o ponto do recheio aqui, já um pouquinho frio para vocês verem, tá? Pra vocês não errarem o ponto da cobertura do piscininha. Olha aqui o ponto dele depois de frio, ó, fica parecendo um mingauzinho mesmo. E é esse o ponto que a gente vai usar amanhã, ó. Que a gente vai usar amanhã no tsunami, tá bom, gente? Então, vamos só relembrar aqui o que a gente vai ver amanhã. E amanhã eu espero vocês pra gente fazer esse bolo pamonha de milho, que é tendência agora, tá? Pra gente montar o bolo tsunami também, com o recheio e aquela cobertura explosiva caindo. Lembrando que vocês já podem fazer a reserva da apostila hoje. Quem já fez,
ótimo. Quem não fez, corre no link, clica no botão azul ou chama o administrador no privado. Amanhã a gente já vai liberar as apostilas. 100 primeiras pessoas vão ter direito ao valor promocional de R$ 197 por R$ 47. A apostila completa com todas as massas que eu falei e todos os bônus que eu citei aqui no início, tá certo? Então eu espero vocês amanhã, tá? Não perde essa oportunidade e eu vou estar aqui. Fiquem com Deus.